Olá, irmãos, amigos da Igreja da Família, graça e paz. Estamos aqui dando o pontapé inicial, o lançamento, para trazer a você conteúdo de qualidade, conhecimento, assuntos que serão importantes não só para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa caminhada aqui na Terra. Então você que já é seguidor do nosso aplicativo, ou você que nos acompanha em nossos canais, seja no YouTube ou no Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Fazendo esse lançamento, dando esse pontapé inicial, nós vamos agora trazer a você um assunto que é muito importante, muito relevante, que é o suicídio. O suicídio tem sido um tema que tem sido tratado em muitas igrejas, é um assunto que a gente também tem todos os dias visto, um caso, uma situação. Todo mundo conhece uma família, um conhecido, que já, infelizmente, passou por essa experiência. Então, hoje eu estou aqui com o nosso irmão, o Dr. Luiz Alberto Souza Rocha. O Dr. Luiz é muito conhecido aqui em Marataízes, além de pediatra, ele é também psiquiatra, casado com a Sônia de Souza Diniz Rocha. Além da área médica, o Dr. Luiz também atua na área do ensino, é membro da Igreja da Família, cristão, e a gente vai tentar aqui fazer um bate-papo, uma abordagem, né, tanto na linha clínica médica, quanto também espiritual desse assunto. Doutor Luiz, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Graças a Deus, tudo caminhando de forma adequada e Podemos, seguindo a vida. podemos seguir nesse assunto? Bora, um assunto muito Bem, interessante e estamos em setembro, né? setembro. Setembro amarelo, né? Não é que setembro seja o mês que se pensa em suicídio, né? A gente tem que pensar em suicídio todos os dias do ano, né? Porque a cada minuto cerca de 30, 40 pessoas tiram a vida Uau! no mundo, né? Então o suicídio é um tema que a gente precisa conversar o tempo todo, né? A média mundial hoje é em torno de 12,4 pessoas por 100 mil habitantes. Essa é a Então, quer média, dizer, a média estatística atual. mundial, mundial. Então, quer dizer, é um tema que tem tomado cada vez mais importância, né? E a Associação Brasileira de Psiquiatria adotou o mês de setembro como um mês onde os psiquiatras e se fazem campanhas, mas contra o suicídio se fala nele todos os dias do ano, né? Infelizmente é uma realidade. E é mais interessante a gente notar, né? Quando a gente vê a história das doenças, né? O mundo, por exemplo, as doenças infecciosas diminuiu-se as mortes por doenças infecciosas. As doenças cardiovasculares se diminuiu, Diminuição. né? Mas o suicídio não. O suicídio é a única causa mortes que permanece em alguns países até aumentando ao longo dos anos, Meu né? Deus. Então hoje, por exemplo, o suicídio é a segunda causa de morte entre adultos jovens, Meu Deus. entendeu? Então, quer dizer, as causas infecciosas estão caindo, mas as taxas de suicídio têm aumentado muito, né? A gente não sabe se é alguma coisa relativa à sociedade, esse tempo da sociedade, mas é um tema para a gente conversar Pô, e a gente discutir bastante, porque é um muito tema bem. que a gente, ainda mais a gente como igreja, né, como instituição religiosa, nós precisamos pensar muito nele, né? Muito bem, doutor Luiz. Já que o senhor já trouxe alguns dados, alguns números, não tinha um conhecimento que é tão alarmante. No seu ambiente clínico aqui, doutor Luiz, né? Nós estamos em Marataízes, é uma cidade pequena, né? Talvez pouco mais de 40 mil habitantes. E mesmo assim, nesse ambiente clínico, nós estamos aqui agora no seu consultório, no dia a dia. É comum surgir pacientes que têm essa tendência, que já pensaram, que já chegaram diante do seu consultório e falando, olha, doutor Luiz, eu penso todos os dias sobre isso. Tem sido comum isso? Quando a gente fala em suicida, nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é a ideação suicida, Opa, muito né? bem. É aquela pessoa que, diante de alguma situação, ela pensa em morrer, né?
Então ela pensa em morrer. Então ela está passando por uma situação, então eu não dou conta e eu quero morrer. Então isso é a ideação suicida. A pessoa tem uma ideia do que é suicídio. E outra coisa é uma situação que é o comportamento suicida. O comportamento são coisas distintas. São coisas distintas. É bom Comportamento explicar isso suicida é a pessoa que ela faz plano, ela estrutura, ela vê o que ela tem que fazer. Então, o comportamento suicida, muitas das vezes, ele é bem velado, né? Mas a ideação a gente ouve o tempo todo. Então você não pode achar uma pessoa fala que vai morrer, você não pode desacreditar dessa pessoa, né? Porque ela pode errar a mão. Fulano está fazendo isso para chamar a atenção. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque numa brincadeira dessa, ela pode errar a mão e pode realmente conseguir. E realmente conseguir. Então, a ideação suicida, a pessoa pensa em algum momento tirar a morte. E o comportamento suicida é aquela pessoa que planeja, é toda a estrutura que se prepara para isso, né? E um dado interessante a gente pensar é que às vezes a gente acha que o suicídio, né? A pessoa é essa pessoa que planeja, né? Mas isso é apenas um terço. Um terço. Um terço. Um terço das pessoas planejam o suicídio. Fazem toda aquela estrutura para fazer, para cometer o suicídio, né? E às vezes erram e às vezes acertam, né? Seria aquele, só interrompendo, doutor Luiz, esse que planeja é aquele que quer deixar alguma coisa estruturada, às vezes herança, né? Ele deixa as coisas meio que arrumadas para depois cometer o suicídio. Sim. Né? Esse, no caso, é um terço daqueles que cometem. Ok, continue, por favor. A grande maioria é por impulso. A grande maioria é por impulso. Ou seja, a pessoa, o impulso é um comportamento sem reflexão. Sem reflexão. Então a pessoa às vezes ela está numa situação de desespero, desesperança, né? Porque a grande causa que leva ao suicídio é aquilo que nós chamamos dos Ds, né? Que é o desespero e a desesperança. E a pessoa passa a ter uma visão em túnel, onde a única saída que ela vê é o suicídio. Entendeu? Então, esse é o caminho, né? O desespero, a desesperança e caminha e a pessoa não vê outra saída. Então, né? De todos os casos, 2/3 são essas pessoas que cometem de fato no impulso. No impulso. De acordo com o que ela está vivendo, o desespero. Se ela tivesse um momento de reflexão, de alguém conversar com ela, dela ouvir, a pessoa volta atrás. É por isso que a gente vê muitas das vezes que uma pessoa ia pular da terceira ponte. Exatamente, eu estou pensando exatamente nisso. Aí alguém vai lá, conversa com ela, quer dizer, ele seria no impulso. A pessoa que faz o planejamento, ele chega e vai embora. Entendeu? Então, aquela que planejou ir. Esse é apenas um terço. Né? Grande maioria, em algumas estatísticas falam até mais, são mortes por impulso, por impulsividade. Aquele comportamento onde você perde a reflexão, né? E simplesmente vai lá e comete o erro. A sua própria vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que falam que são impulsivas, né? E que simplesmente falam que vão se matar. Eu vou me matar. Calma, ela pode errar a mão. Sim, então quem tem um filho adolescente, jovem, que fala, né, que está pensando em tirar a vida, se o pai ou o responsável ouvir isso, tem que acender. Acende a vela. Acende. Né? A gente chama de red flag, né? Uma bandeira vermelha. Uma bandeira vermelha. Põe a bandeira vermelha. Não desconsidere. Porque uma pessoa que às vezes está envolvida com, por exemplo, o transtorno por uso de substância, né? É considerada a segunda causa de morte. As pessoas que fazem uso de substância. Né? Em primeiro lugar são as doenças, os transtornos de humor, né? Que é a depressão, bipolar, essa coisa toda. Em segundo lugar, o transtorno por uso de substância. E terceiro, o espectro da esquizofrenia, essa coisa toda. Então imagine uma pessoa depressiva que usa droga. Então você tem uma bomba muito grande. Então assim, uma pessoa que usa substância, ela normalmente ela é impulsiva. Ela tem um transtorno de impulsividade. Ela não reflete. Então muito cuidado.
Boa. Quando fala em suicídio, né, acende uma bandeira. O que motiva, né, as pessoas a cometerem suicídio? Quais são as principais motivações? Bom, a principal, a gente chama de fator predisponente, né, o principal fator predisponente para o suicídio é a pessoa ter cometido um suicídio anterior. Uma tentativa de suicídio anterior. Então, uma pessoa que já teve uma tentativa de suicídio fracassada, então essa pessoa, qualquer coisa que ela fala, é o principal fator de predisposição a cometer o suicídio. A segunda maior são as doenças psiquiátricas. Pronto. Né? Entre as doenças psiquiátricas, as que mais evoluem com o suicídio, em primeiro lugar, são os transtornos de humor, né? Que no caso entra a depressão, entra o transtorno bipolar, entendeu? Em segundo lugar, o transtorno por uso de substância. Em terceiro, os transtornos de personalidade. E não me lembro muito bem se é quarto ou quinto, são os transtornos ansiosos. Porque uma pessoa, aí a gente tem que pensar muito na junção desses fatores. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, mas que faz uso de substância, ela tem muito aumentado a sua possibilidade, a sua probabilidade de ser suicida. Né? Então vamos supor, o transtorno da ansiedade, se não me engano, é 4%, não tenho muita certeza, com mais 11 pouco que é, né, de transtorno por uso de substância. Então você tem uma junção. Aí é uma somatória. De comorbidade. Então você tem uma quantidade maior, uma possibilidade maior. Né? Então, assim, ter uma doença psiquiátrica e ter já tentado um ato suicida anteriormente são as principais causas de suicídio, entendeu? Então, uma pergunta agora, Luiz. Uma pessoa que passa por uma situação na vida, pode ser o luto, perdeu alguém querido, ele pode, na vida financeira, a sua empresa ter quebrado, ter perdido o seu casamento. Como que essas causas ou outras que não foram colocadas aqui, como é que a pessoa enxerga isso a ponto de cometer o suicídio? É porque ela já tinha talvez uma predisposição em alguma dessas causas? Em psiquiatria, pastor, a gente trabalha com 4 fatores. Fatores predisponentes, fatores perpetuadores, fatores precipitantes e fatores protetores. Então, uma pessoa que, vamos supor, ele é uma pessoa ansiosa, ele já tem um fator de predisposição, que é a ansiedade. Ele passa por um luto, uma perda de né, que é um fator precipitante. Ou a empresa faliu. A empresa faliu, quer dizer, já tem um fator predisposição. Entrou um fator precipitante. Meu Deus. Depois ele vai lá e perde, aquela situação vai arrastando, entendeu? Então isso acaba se tornando um fator, e não tem fator protetor, né? Então ele vai o quê? Aquilo é um gatilho para ele, pode ser um gatilho para ele. Vira toda uma bomba. E como a impulsividade, então ele vai caminhando dentro daquela estrutura, vai pensando, vai caminhando, e vai perdendo o desespero, a desesperança. Então aquilo vai tudo afunilando e ele não vê outra saída a não ser o suicídio. E como a grande parte é por impulso, às vezes essa pessoa pega uma faca, eu vou me matar, no impulso ele comete. Pega uma arma, no impulso ele comete. Vai entendeu? Ter êxito naquela tentativa. Entendeu? Então, assim, as mortes, principalmente de homens, elas são normalmente umas mortes mais violentas, né? Que é com arma de fogo, que é com enforcamento, né? Isso. As mulheres são mais por chumbinho, né? Por veneno, medicação. Então os homens eles são mais efetivos, principalmente em conseguir o êxito no Você falou suicídio. Do fator protetor, que poderia ser algo, talvez, se eu não estiver enganado, o fator protetor, uma defesa. O fator algo protetor que pudesse evitar. O fator protetor que seria é aquilo ele? que você tem família,
Ó, vamos lá, isso Você é importante. tem espiritualidade, Espiritualidade. né? E você tem grupo de amigos. Uhum. Então, quer dizer, a sociedade, de uma certa forma, você tem o tratamento médico, que é um Médico, fator também protetor, protetor. né? A terapia. Então, assim, mas dentro dessa fase, né, no caso da pessoa, né, do exemplo que o senhor trouxe, né, esse caso, esse exemplo, quer dizer, uma pessoa que está passando por essa situação, uma pessoa ansiosa, perdeu muita coisa, um fator precipitante, né? Então, aquela situação ela vai perpetuando, então ele chega numa situação onde ele perdeu a esperança, ele perdeu né, viu que a única saída, né, É o o suicídio. desespero, né, a desesperança, o desespero e afunilamento de pensamento, ele chega naquela situação e ele já não sabe o que fazer. Se ele é acolhido, se ele é acolhido, se ele tem um acolhimento. Uau. E hoje, pastor, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela traz a espiritualidade como um fator extremamente protetor ao suicídio. Aí entra a gente como comunidade de Como fé agora. comunidade de fé, como comunidade terapêutica. Então, a comunidade terapêutica, a igreja como uma comunidade terapêutica, né, como uma comunidade de fé, ela tem um fator protetor muito grande, Muito né, bom. onde ela acolhe a pessoa, ela se dá uma estrutura de acolhimento, né, e esse acolhimento, ele previne e evita muito suicídio. Então, a espiritualidade positiva, não aquela espiritualidade de regras, de norma, mas uma espiritualidade onde você fala a relação você com Deus, você com o divino, né? Ela é muito importante na proteção contra o suicídio. Então, já há, inclusive, reconhecimento Sim, de que essa espiritualidade... inclusive, ela está no livro que foi lançado esse ano no Compêndio de Psiquiatria, ela traz um capítulo sobre espiritualidade e ela diz o quanto que a espiritualidade ela é protetora, um fator protetor em relacionamento ao suicídio. Então, diante dessa sua Quer dizer, palavra... uma pessoa que ela tem uma espiritualidade positiva, ela não a tendência ao suicídio ela é mínima. Muito bem, então eu vou aproveitar essa oportunidade e como esse bate-papo nosso, muitos membros e pessoas que hoje do mundo inteiro seguem, né, a Igreja da Família, a importância hoje da nossa visão de ser uma igreja em células, né, em que nós estamos nos reunindo nos lares com grupos pequenos de pessoas e ali pessoas chegam muito machucadas, muito feridas e elas são acolhidas. Elas encontram um lugar para que elas sejam ouvidas e ali elas encontram pessoas que vão estender a mão para ela. Então, a visão celular que nós hoje temos como igreja, ela é uma visão bíblica, mas é uma visão terapêutica também. Poderia colocar dessa forma? Sim. Para as pessoas que chegam nessas condições. Sim. Eu acredito plenamente. Legal. Plenamente nisso. Eu acho que uma pessoa que perdeu a esperança e está desesperada, que está tudo afunilado, ele precisa encontrar o quê? Um espaço onde ele possa ser acolhido. Entendeu? E uma comunidade de fé, onde as pessoas, né, têm essa disponibilidade. E nós que cremos em um Deus, entendeu? Então, essa visão, ela é extremamente positiva. Mais né? uma demonstração que nós estamos no caminho certo. Eu acho isso extremamente muito positivo, pastor. Eu acho muito bacana essa disposição. E é algo científico, né? Isso é provado, que famílias que têm uma religiosidade, uma espiritualidade adequada, não estou falando relacionamento com igreja, mas com o divino. Tratar o espiritual. O espiritual, o índice de suicídio é muito menor. Muito menor. Top. Dr. Luiz, nesse bate-papo você falou que o transtorno por uso de substâncias é também algo que causa, né, suicídio. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que essas substâncias atuam, né, na mente, no cérebro do ser humano, a ponto de levá-lo
a cometer um suicídio? Bom, hoje, pastor, eu vejo o transtorno por uso de substância como um dos grandes flagelos da nossa sociedade, né? E hoje o álcool, apesar de ser uma droga lícita, né? O álcool e o cigarro são drogas lícitas. O cigarro, pelas campanhas que existe, né, contra o tabaco, então se reduziu muito. Mas não existem campanhas contra o álcool. Então, o álcool hoje é a droga mais usada. Né? A gente foca muito em cocaína, maconha, essa coisa, mas isso responde apenas por cerca de 2 a 3% do uso de substância. A grande maioria das pessoas é o vício em álcool. Em álcool, né? Então, o álcool é uma substância que ela provoca na mente da pessoa, ele compete, o álcool ele compete com o açúcar no cérebro. Então, no início ele dá um certo grau de euforia, depois ele vai deprimindo, né? E além da depressão que o álcool vai causando, de forma crônica, ele vai lesando as células da nossa mente. E a questão maior que eu digo em relação ao álcool é que ele tira a nossa capacidade de reflexão. Uau! Né? Eu disse ao senhor no início, que a impulsividade. Então, o que é impulsividade? É um comportamento sem reflexão. Então, o grande problema, vamos supor, uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que está usando, está bêbada, e ele já tem alguns problemas, vai vivendo uma série de problemas, de repente aquilo vai caminhando por um desespero, uma desesperança, e ele está sem reflexão. Ele pode cometer o suicídio, entendeu? O álcool seria um fator que contribuiria. Ele poderia colocar como um fator precipitante e um fator perpetuador, né? A pessoa já tem uma base que começa, né? Ele funciona como um fator perpetuador e precipitante. Talvez no início o álcool seria uma fuga, mas posteriormente ele se torna uma... Porque uma coisa interessante na dependência, pastor, que eu sempre explico para os meus clientes, eu sempre falo com eles, existe uma diferença entre necessidade e dependência, né? Por exemplo, eu uso óculos. Então, como meu óculos, eu consigo trabalhar, ter uma vida útil, né? Perfeito. Mas, então, o óculos, para mim, não é uma dependência, ele é uma necessidade. Então, eu preciso dele, né? Boa. Um medicamento, né, que a gente toma, um antidepressivo, um antipsicótico e tal, ele é dependência? Não, eu preciso dele. Com aquele medicamento, eu fico bem. Exato. Uma pessoa diabética que precisa usar insulina, ele é dependente de insulina? Não, ele tem uma necessidade. Agora, o álcool. Alguém precisa de álcool para ficar bem? Não. Então, aquilo que não é uma necessidade se passa. Eu tenho que tomar uma dosezinha para eu ficar bem. Então, aquilo se torna uma dependência. Quando eu fumo um baseado, eu me sinto bem, eu durmo bem, eu como bem. Quer dizer, alguém precisa de maconha para comer, para beber, para ficar bem? Não. Então, aquilo se torna uma dependência. Uau. Então, esses transtornos por substância, que hoje eu acho que o grande flagelo na nossa juventude é aquela coisa, não tem nada a ver, não tem nada a ver, beber não tem nada a ver, beber não tem nada a ver. Tem muito a ver, tem muito a ver. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque principalmente as pessoas que entram eles têm um traço de impulsividade. Eles já trazem esse traço de impulsividade, ou seja, de cometer coisas sem pensar. Sem a reflexão. Sem reflexão, entendeu? Então, as drogas, ela tem essa pegada de ter um comportamento sem reflexão. Então, assim, eu até falaria para você, jovem, sabe, que usa substância, que gosta de fumar sua maconhazinha, de beber o seu drink, a sua bebida, sua bebida. Cuidado com isso. Cuidado, porque isso pode se tornar uma necessidade. E essa necessidade, ela pode virar uma dependência e depois você não consegue mais viver a sua vida sem isso. Então é algo muito perigoso. Pensa, reflete antes de você entrar por esse caminho. Excelente alerta, né? Muito bom. Bom, doutor Luiz, esse primeiro momento do nosso bate-papo foi, de fato,
uma explanação de muito conhecimento. Quem está nos assistindo aí, com certeza já conseguiu ter revelações assim de como que acontece todo esse processo, talvez até identificando já a si mesmo ou alguém da própria família em algum processo. Foi muito top, muito bom esse primeiro momento. Nós abrimos uma caixa de perguntas, né, anteriormente a esse nosso bate-papo, e vieram muitas perguntas. E o que mais me chamou a atenção é que muitos adolescentes e jovens lançaram perguntas. E boas perguntas, perguntas inteligentes. Então, nós vamos agora aproveitar algumas dessas perguntas e tentar responder aqui para todos que estão nos acompanhando. Agora vai entrar no campo um pouco também espiritual. Né? Vamos sair, vamos continuar com a parte técnica, mas vamos entrar um pouco mais no campo espiritual. Você é cristão, conhece as escrituras e tem domínio sobre esse assunto também. A primeira pergunta: quem comete suicídio vai para o céu? Olha aí. O que o doutor Luiz, médico, psiquiatra e cristão, responderia a uma pergunta dessa? Essa questão de quem ganha o céu, quem não ganha o céu, eu prefiro acreditar no amor. Sim. Né? Eu estou aqui refletindo e lembro da viúva, né? Da mulher adúltera. Da mulher sim, adúltera, João 8. Quando ela chega perto de Jesus e todos conhecem aquela história, né? Que Jesus vai e fala que quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Tal, isso. Né? E ela pergunta para Jesus: e aí? Quem ficou para te acusar? Ele perguntou: e aí, que eu ganhei? Qual o seu julgamento a meu respeito? Né? E ele disse: olha, se ninguém te julgou, eu também não julgo, né? Não vou te julgar. Então, assim, e quem é Jesus? Né? Ele era o único que poderia julgar ali. Exato. Ele só falou para ela: olha, vai e não faz de novo. Não faz de novo, né? Não peques mais. Então, eu acho que essa questão de quem vai ganhar o céu, isso é algo de Deus. Né? Então, quem sou eu para julgar? Né? Então, por exemplo, uma pessoa, eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós, que desespero, desesperança e visão e afunilamento. Quer dizer, uma pessoa que está desesperada, com desesperança, que só vê o suicídio por outra coisa, e de repente é uma pessoa impulsiva, ele não teve, talvez, o acolhimento que deveria ter. Entendeu? Então, não encontrou com Jesus como deveria ter encontrado. Eu estava pensando justamente nisso, né? Porque a pergunta é: quem comete suicídio vai para o céu? Talvez nós deveríamos responder até com outra pergunta. Essa pessoa que cometeu suicídio, ela foi alcançada pela graça? Sim? Não? Sim. Talvez? Né? Então, é uma questão que ela é muito pessoal, e individual de cada um. Né? Então, acho que a gente não pode julgar as pessoas. Eu também penso acho dessa que forma. É uma questão filosófica que eu acho que... Então, acho que a pessoa que está pensando em suicídio, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida. Eu acho que a gente, como cristão, assim, que olhar essas pessoas com olhar. Eu gostei muito dessas duas palavras que você citou. O desespero e a desesperança. Né? Desespero, desesperança e visão de afunilamento. A pessoa não vê outra saída. Excelente. Então, assim, se a gente olhar para isso, a gente não vai ficar preocupado se vai para o céu ou se não vai para o céu. Não. Quem vai para o céu ou não, isso é Deus quem decide. Lá na hora que vai... É Deus quem decide, né? Então, não tem como. O próprio Cristo falou que nesse dia será um dia de muitas surpresas. Muitas surpresas. Excelente. E aí, muito nessa linha de espiritualidade, uma outra pergunta. Pensar muito nisso, pensar muito sobre o suicídio. Ou talvez ela quis dizer assim... Uma pessoa que pensa muito em cometer suicídio é uma demonstração que ela está longe de Deus? Não creio. Também não creio, de jeito nenhum. Aquilo que eu falei, ideação suicídio. Olha aí, sabe? Ideação. Ela teve uma ideia de suicídio. Então, se você teve essa ideia, procura ajuda. Entendeu? Isso não quer dizer que você seja longe de Deus ou perto de Deus. Porque Deus sempre está perto. Eu creio que quando nós aceitamos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então, se eu receber o selo do Espírito Santo, né, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha e ia embora. Hoje não. A promessa de Jesus, ele estaria conosco o tempo todo. Presença constante.
Então, Boa. eu não creio que pessoas estejam longe ou perto. O Espírito Santo está dentro. Tá dentro. Então, essa história de vai e volta, Não tem. eu não creio dentro Boa. dessa forma, entendeu? Excelente. Então, a ideação suicida, a pessoa às vezes está passando por uma situação que ele está e não vê outra saída. Então, abra sua mente, procure outras pessoas, conversa, fala que você está tendo esse tipo de ideias, que as pessoas vão te ajudar, sabe? Vá lá na célula. Nós demos um treinamento para as pessoas da célula para poderem saber Lidar com as lidar com situações. isso, conversar sobre isso com você. Até vou reforçar isso, né? Você que está nos acompanhando nesse nosso bate-papo, todos os nossos líderes de célula passaram por um treinamento, um aperfeiçoamento com o Dr. Luiz, já na expectativa de que nós receberíamos pessoas assim, né? Machucadas, feridas, pessoas sem esperança. E esse treinamento contribuiu muito para que os nossos líderes possam dar um atendimento, um acolhimento a todas as pessoas que chegarem em nossas células. Isso aí foi muito produtivo e tem alcançado excelentes resultados. Ok, pessoal? Muito bem. Mais uma pergunta então, Dr. Luiz. Por que, olha que pergunta interessante, por que a brecha, ela usou essa questão, né? Talvez porque há uma abertura, ela usou o termo brecha, para uma pessoa pensar em suicídio e não na felicidade. Boa pergunta. Ela usou o termo brecha, mas é como se a pessoa estivesse deixando uma abertura na mente para só entrar a ideia do suicídio e não pensar na felicidade. Às vezes a gente tem uma noção, pastor, de felicidade como uma questão muito de Hollywood, né? Acho que os filmes trazem uma ideia, né, de Romântica, né? Mas a felicidade, ela não é um ponto. A felicidade, ela é um estado de ser feliz, entendeu? Então, num caminho que é feliz, por exemplo, eu sou um homem feliz. Eu sou um homem feliz, né? Mas no meu caminho de felicidade, tem momentos que eu tenho raiva, tem momentos que eu choro, que eu tenho decepção, mas tristeza. O meu caminho é um caminho feliz. Boa. Então, essa ideia de que felicidade isto, e nesse momento tem uma brecha, eu acho que a gente está um pouco longe do que é a vida. Boa. Né? Acho que, infelizmente, a gente tem pouco conhecimento de como é que a vida funciona. Então, felicidade não é por isso que vejo que as pessoas buscam muito a substância. Buscam substância porque é aquela coisa imediata. Quando, na verdade, a felicidade é um caminho, é uma construção. Uau. Né? E nessa construção você tem momentos alegres, felizes, que você tem raiva. Faz parte do ser humano. Nós somos humanos. Né? Mas eu sou feliz, eu sou muito feliz. Entendeu? Mas tem decepção, não tem mais. É um caminho que é feliz. Tem os dias maus, né? Que a Bíblia até fala para a gente se preparar para os dias maus. Eles vêm. Então essa ideia de nirvana, isso é uma ideia muito utópica, né? Então não dá para ter essa dualidade, não. Pode ter essa dualidade. Pensamento suicida e momento de felicidade, né? Não existe, é uma né? construção. É uma construção. Então é importante reforçar isso aí para a nossa juventude. Eu acho que, né? Essa geração é uma geração imediatista. Procure as coisas a longo prazo. Procure as coisas que vão acontecendo durante um tempo, né? É igual um casamento, né? Quando você vai casar com alguém, você procura alguém para partilhar a vida. A vida é uma construção. Você vai construir com não é alguém que vai fazer aquela maravilha, né? Não, você vai encontrar alguém que você vai partilhar a vida. A vida, boa, Luiz. Ser feliz. Então vamos lá. Mais uma pergunta aqui, muito interessante. A gente, no seu primeiro momento, você já falou, mas agora eu vou precisar que você seja um pouquinho mais enfático devido à pergunta. O suicídio pode ser causado por quais fatores? É uma junção, você já falou isso. Mas só dá um reforço aí por causa da pergunta aqui da nossa seguidora. Bom, aquilo que eu te falei, existem os fatores precipitantes, né? Os fatores predisponentes, né? Que o principal deles é ter tentado suicídio anteriormente e ter uma doença psiquiátrica. Então, ter uma doença psiquiátrica e ter tentado são os fatores
predisponentes, essa predisposição. Boa. Agora, em cima dos fatores predisponentes, tem os fatores precipitantes, que é um luto, que é uma situação de vida, que é uma doença. Então, você tem muitas pessoas que têm diabetes. Eu fiz uma palestra sobre suicídio para os médicos e enfermeiros da rede municipal e isso eu enfatizei muito com eles. Por exemplo, muitas pessoas que têm diabetes, pergunta como é que ele está lidando com o diabetes dele. Uau. Muita pessoa que é hipertensa, como é que você está lidando com a sua hipertensão? Por quê? A pessoa às vezes está com aquele diabetes, que não está, hipertensão, ele vai causando o quê? Desespero, desesperança, olha aí, ó. visão, né? Ele para de tomar o remédio. Vai afunilando. Porque o comportamento suicida, pastor, às vezes a gente acha que é só o cara que vai dar um tiro. Não. Comportamento suicida, por exemplo, se eu sei que eu preciso tomar um remédio e eu não tomo, já está tendo um comportamento suicida. Se eu sei que eu tenho que tomar insulina, eu não tomo a insulina, eu estou tendo um comportamento Você suicida. falando agora, eu lembrei de um vídeo que eu assisti recentemente, esses vídeos que a gente vê, né, nas redes sociais, de um caminhoneiro com uma predisposição, porque de forma voluntária ele jogava o caminhão na contramão, querendo proporcionar um acidente, e dizia no vídeo: eu quero morrer, hoje eu vou morrer, de hoje não passa. Só que com uma atitude que tiraria não só a vida dele, mas de outras pessoas também. Então, uma predisposição já ali, né? Talvez uma pessoa que já tinha uma doença, né, alguma questão, né, ou talvez tinha uma doença de base, né? Você vê, pessoas às vezes não tá, o fato de não estar feliz com a situação que ele está vivendo, isso é uma das causas. Pode provocar. Quando eu falo felicidade, como o processo, né? Ele não está feliz dentro daquela estrutura que ele está vivendo, isso é um fator desencadeante, né, de suicídio, né? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta que envolve família. E vamos tentar ajudar essa nossa seguidora. Meu marido parou de conversar comigo e também com os nossos filhos. Pode ser uma depressão e como eu posso ajudar ele? Difícil diagnosticar através de uma pergunta, né? Mas pelo menos como ajudar? Como ajudar? Eu acho que a gente às vezes tem o hábito de achar que as pessoas têm que falar com a gente, né? Porque muitas das vezes a gente vai para o outro assim, me fala o que você está sentindo, me fala. Ou seja, com uma postura de uma certa forma agressiva. Uma abordagem agressiva. Abordagem agressiva. Boa. Quando na verdade, ouvir alguém é você se estar à disposição para ouvir. Então, muitas das vezes, meu marido não quer falar comigo, ou minha esposa não quer falar comigo, não é porque ela não quer falar, é porque eu não me ponho em situação que ela possa acreditar que eu vou estar pronto para ouvir. Muito bem. Entendeu? Então, assim, isso eu falei muito no treinamento com as pessoas, né? Com os líderes. Com os líderes, né? Quer dizer, você tem que estar sem julgamento do outro. Às vezes eu olho para alguém julgando o outro. Ele não vai se abrir comigo. Né? Ele não vai se abrir. Não vai. Ao passo. Vai fechar. Exatamente. Se eu olho para ele sem julgamento, né? Se eu recebo ele do jeito que ele está, né? Porque uma coisa que eu acho importante quando você vê Jesus, né? Ele perguntava às vezes para pessoas, né? Pode até achar que é um sarcasmo, mas para o cego, né? O que quer que eu te faça? Você quer que eu te faça? Ou seja, ele tirou todo o julgamento em relação ao outro, né? Abre um espaço, né? Porque naquela época a questão a pessoa era doente porque por causa de algum pecado, já havia então, um julgamento em cima da doença. Então quando Jesus pergunta, ele vai ao encontro da necessidade do outro, sem julgamento. Sem julgamento. Então quer dizer, para a pessoa abrir conosco, eu preciso estar sem julgamento em relação a ele. Eu tenho que sair da minha postura de dono da verdade, né, para alguém que está no mesmo nível, muito sabe? Bom. E falaria para você, se coloque no lugar dele. Dessa pessoa. O que você gostaria que o seu cônjuge faria? Se você estivesse no lugar dele, como que você gostaria que ele estivesse para que seja ouvido, entendeu? Muito boa. Então acho que é muito nessa linha. Luiz, uma última pergunta aqui.
a pessoa que pensa em suicídio, ela tem algum transtorno mental? Tem grande possibilidade de ter, né? Porque ter um transtorno mental é a segunda causa de E aí você esse poderia fator. citar quais tipos de transtorno mental? Como eu falei, os principais são os transtornos de humor, né? Humor. Que é a depressão e o transtorno bipolar. Em segundo lugar, o transtorno por uso de substância. E em terceiro, as doenças do espectro da esquizofrenia. São as três principais causas. E os transtornos de personalidade, os transtornos ansiosos. Quer dizer, ter uma doença psiquiátrica é um fator predisponente para ter um fator predisponente, o transtorno mental. o suicídio, ter um transtorno mental. Ok, bom, quero agradecer, né, o Dr. Luiz aí por todo esse tempo de bate-papo, ensino, conhecimento. Né? Acredito que você que aí nos acompanhou até agora foi abençoado. Né? Tenho certeza que abriu aí na sua mente e virou algumas chaves em relação a esse tema, a esse assunto. Então fiquem atentos, né? Se você observar alguém da sua casa, da sua família, seu filho, sua filha, enfim, né? Se algo aqui acendeu em você alguma vela hoje, fiquem atentos, tá bom? Nós somos a Igreja da Família, somos uma comunidade de fé que ela é também terapêutica, porque as nossas células hoje, elas atuam e trabalham para dar atendimento, para ajudar aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Então, precisando, nos procure também, venha conosco. Quero que o Dr. Luiz aqui faça as considerações finais, né? Pode ficar à vontade aí para o nosso público. Bom, é um prazer, né? Eu, sempre que possível, procuro atender o pastor Leandro, que é muito bem-vindo, acho que ele é muito dinâmico daquilo que você faz, eu acho que você tem feito um trabalho comunitário muito grande, acho importante. Mas eu queria deixar claro que às vezes as pessoas falam que perguntar sobre suicídio pode levar a pessoa a cometer suicídio. Isso é uma mentira. Sabe, se você vê um amigo, uma pessoa, se você percebe nele que ele está desesperançoso, que ele está, sabe, desesperado, que ele está sem esperança, que ele não está vendo soluções para aquilo que ele está vivendo, pergunte a ele, você já pensou em tirar a sua vida? Pode perguntar. Que se ele falar que pensou, chega junto, acompanha, fica junto com ele. Uau. Isso não vai fazer ele pensar, alertar para ele o que ele pode fazer, mas não. Isso você vai abrir um espaço para você ajudá-lo. Faça isso. Pergunte e preste atenção às pessoas que estão em torno de você, que têm desesperança, estão desesperados e que não veem solução. Acenda uma red flag. Uau, top. Um abraço, pessoal. Até nosso próximo episódio. Logo, logo traremos mais novidades aí para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Vem ser família com a gente.